A graça e a paz à Igreja do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que acompanham pela internet, aos irmãos que nos visitam nessa noite. Deus abençoe a vida do Natan, a vida da irmã Cida, minha irmã Cida, que também está aí, Joyce já é da casa, as irmãzinhas também. Deus abençoe a vida de todos vocês. A casa é de Deus, fiquem à vontade. Em nome de Jesus, o Senhor possa falar ao coração de vocês. Em nome de Jesus. Culto de ceia do Senhor, em meio a um feriadão aí prolongado. A vontade que deu hoje, eu não vou esconder dos irmãos, era de mandar o inimigo das nossas almas fazer as malas dele e ir viajar, deixar a gente em paz. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Então por isso estamos aqui para buscar a Deus, adorar como foi falado, bendizer o nome desse Deus Todo-Poderoso e saber que Ele está guardando a nossa vida, independente se o inimigo sai de férias ou não. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. E meus amados, nós sabemos aí que agora, todo início de mês, dia de culto de ceia do Senhor, acaba sendo aí agora uma expectativa para saber o que Deus Ele tem para nós, qual a direção que Deus tem para a nossa vida, quais são os pontos que o Senhor quer tratar com a nossa vida. E eu digo aos irmãos que de certa forma essa expectativa ela é válida, desde que a gente tenha em mente, desde que verdadeiramente o nosso desejo seja viver baseado na direção que Deus tem dado nessa casa. Aí é válida a expectativa. Desde que o meu desejo verdadeiramente seja obedecer a direção que Deus tem dado nessa casa. E por meio de todos. Eu sei que hoje a gente tem várias opções aí, né? Hoje nós temos muitas opções para ouvir a palavra de Deus. Hoje são muitos vídeos. Hoje são muitas situações aí na internet. Hoje tem pregador de todo tipo. Hoje tem pastor de todo tipo. Hoje tem muitas situações e muitas opções. Não podemos esquecer isso. E nem esconder isso também. Mas eu só tô dizendo isso, amado, para que você verdadeiramente tenha sim expectativa quando alguém subir nesse púlpito aqui. Tenha sim. Talvez quem suba aqui nesse púlpito não tenha as melhores técnicas de oratória, não tenha as melhores técnicas aí de persuasão, não tenha eloquência, não tem aí as técnicas que você encontra facilmente pela internet. Talvez não tenha, mas pode ter certeza que quem sobe aqui nesse púlpito tem temor dessa palavra aqui, ó. E se tem temor dela, pode deixar que o Senhor faz o restante. Então crie sim expectativa quando alguém, eu não estou falando pastor, estou falando quando alguém subir aqui neste púlpito, tenha a expectativa de que Deus vai falar com você. Tenha expectativa. Eu tenho certeza que quem sobe aqui tem temor dessa palavra. Porque se não tivesse, Deus não ia deixar subir. Porque foi dito aqui desde o começo, esse lugar é dele. Essa casa é dele. Quem manda é ele. Sendo assim, amados, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Não só no dia de hoje, ceia do Senhor, um culto especial, mas para esse mês. O Senhor tem uma direção para nós, o Senhor tem uma direção para a sua vida. O Senhor tem uma direção para a igreja nesse mês de setembro. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração, tem me incomodado nesses últimos dias. E quando o Senhor me incomoda, eu já fico assim, falo, e aí, Senhor? É isso mesmo.
Então peço para os irmãos abrirem Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Todos acharam? Versículo 20 diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu gostaria que a igreja lesse comigo nesse momento, no 3, tá? 1, 2, 3. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. Glória a Deus, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, como foi dito aqui, a glória é tua. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, usa-nos para falar aos corações. Porque não é a palavra do pregador que não volta vazia, é a sua. A sua palavra não volta vazia. E pode ser onde for, Pai, que onde essa palavra ela é ministrada, ela não volta vazia. Então, Pai, em nome de Jesus, encontra nessa noite corações que sejam terra fértil, para que a semente da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, produza o resultado. O Senhor está, meu Pai, observando os corações e sabe onde essa semente vai cair nessa noite. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, o tema da palavra do Senhor nessa noite e do mês é Viva pela Fé. Viva pela fé. É algo que o Senhor ele tem me incomodado esses últimos dias. Diante de tudo aquilo que eu vejo, não só na minha vida, mas diante de tantas situações que aparecem, no qual eu observo, porque esse é um papel de um pastor, tá? Também, para quem não sabe, a palavra pastor, episcopo, significa aquele que observa. Então vocês não fiquem chateados se vocês têm um pastor que fala pouco, porque eu gosto de observar mais. Então aquilo que eu tenho observado, aquilo que eu vejo nas situações, o Senhor tem falado isso para mim. O meu povo precisa viver pela fé. Viver pela fé. E para ficar claro, não é um tema informativo, é um tema exortativo. Não é um tema informativo, é um tema exortativo de Deus na minha vida e na vida da igreja. Se esse tema ficar só no campo do informativo, eu vou passar o mês de setembro inteiro me enchendo de informações acerca da fé. Mas se eu encarar esse tema como um tema exortativo, eu vou viver pela fé. Porque é totalmente diferente. É totalmente diferente. Existe uma diferença muito grande em você decorar o versículo 1 de Hebreus capítulo 11. Decorar é uma coisa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se pode ver. Decorar é uma coisa, viver pela fé é outra. Quer disputar com um muçulmano? Ele tem decorado o Alcorão todinho. Vai disputar com ele para ver. Você cita um versículo e ele cita o Alcorão inteiro. Então o Senhor não quer que se decore, o Senhor quer que viva. Viver pela fé
nessas situações que a gente tem visto nos dias de hoje. Falar de fé, quando você espera algo favorável para a sua vida, é uma coisa, viver pela fé é outra. É muito fácil eu falar de fé. Por isso Deus quer crentes que vivam pela fé, principalmente quando a sua realidade demonstra totalmente ao contrário. Quando o teu entorno, o teu contorno, quando as situações que te cercam estão totalmente ao contrário, é aí que Deus quer que você e eu vivamos pela fé. É nesse momento. Quando a sua realidade é, sabe o quê? A cova dos leões. Quando a sua realidade é a fornalha. Quando a sua realidade é a perseguição. Quando a sua realidade é um poço, uma cisterna. E aí? É nessas horas que Deus quer que viva pela fé. Foi o que fez a diferença na vida de muitos. Na palavra de Deus. E por que não pode fazer na minha vida e na sua? Atravessando os piores momentos da minha vida e da sua. Por que não pode fazer? Por que eu vou olhar para essa palavra de Deus, olhar esses personagens e olhar para eles e falar assim, não, acontece só com eles e não pode acontecer comigo? Quem disse que não pode? Essa palavra é viva. Se você abrir o teu coração e ela entrar, você vai viver as mesmas bênçãos que estão declaradas aqui. Você pensa o quê? O que fez a diferença para José, naquele poço, foi viver pela fé. E olha o que Deus fez na vida dele depois. Para pensar. Primeiro vem o poço. Você vive pela fé. Depois olha o que Deus fez na vida dele. Ele se tornou governador do Egito. Se tornou governador do Egito. Então não reclame quando aparecem os poços no seu caminho. O Senhor permite para você viver pela fé. Você pensa o quê? O que fez a diferença na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha? Foi o viver pela fé. E olha o que Deus fez na vida deles depois. A Bíblia vai dizer que depois que eles, pela fé, saíram ilesos daquela fornalha, a Bíblia vai dizer que Deus fez eles prosperar na Babilônia. O que fez a diferença na vida de Daniel naquela cova foi o viver pela fé. Foi o viver pela fé. E olha o que Deus fez na vida dele depois. Depois Daniel ocupou uma alta posição no governo na Babilônia. Não é à toa que Deus está falando isso e vai falar nesse mês muito de fé. É porque talvez você precise viver pela fé. Nessa situação que você está passando, que o sorriso esconde, que as lágrimas esconde, mas você precisa viver pela fé. Pela fé nessa palavra. Não é pela fé nas frases de efeito da internet. Não é pela fé nas postagens do YouTube, nas postagens do Instagram, nas postagens do Facebook. É pela fé na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Em cada palavra Deus falando, você viver por ela.
Você viu, eles viveram pela fé. Depois veio coisas grandes na vida deles. Então, se você está ouvindo Deus falar para você viver pela fé, obedeça, porque já vai vir coisas grandes na sua vida. Mas obedeça. Obedeça. Agora voltando lá para Gálatas, os irmãos me perdoem. Voltando para Gálatas. Se você me dissesse assim, resuma a epístola aos Gálatas em 3 palavras, seria essas do tema: viva pela fé. Porque nesta epístola, o apóstolo Paulo ele está fazendo de tudo para fazer com que aqueles crentes gentios voltassem para uma fé genuína, uma fé verdadeira. Ele está fazendo de tudo, porque os mestres judeus, chamados de judaizantes, com seus ensinos errados, estava tentando fazer com que aqueles cristãos gentios, eles, os judaizantes, tentando jogar eles contra o apóstolo Paulo, com um falso ensinamento, de que se eles não obedecessem ou não cumprissem a lei, ou mais especificamente falando, o ritual da lei chamado circuncisão, se eles não obedecessem isso, eles não seriam aceitos por Deus e não seriam salvos. E essa epístola aos Gálatas é uma resposta do apóstolo Paulo àqueles irmãos. E quando você pensa em Gálatas, Gálatas não é uma igreja. Gálatas vem de Galácia. Galácia é uma região muito provavelmente do sul. Galácia do sul, onde tinham igrejas que o apóstolo Paulo instituiu e estabeleceu em algumas cidades, como Antioquia da Psídia, Derbe, Icônio, Listra, onde tinham igrejas que infelizmente os judaizantes estavam tentando mudar a fé deles. Pare e presta atenção se não tem uma situação na sua vida que está querendo modificar a sua fé, minar a sua fé, baixar a sua fé, mudar o seu foco. Presta atenção. Presta atenção. E aí, meditando, lendo, quando chega nesse versículo 20, o Senhor, Ele me ensina muito, e eu compartilho com os irmãos nessa noite. Versículo mais do que conhecido, um dos versículos mais impactantes do Novo Testamento. E nesse versículo eu aprendo que viver pela fé traz consigo algumas características que Deus, Ele quer ver no seu povo, Ele quer ver na sua igreja, Ele quer ver na minha vida, Ele quer ver na sua vida. Características de quem realmente vive pela fé. Não só esperar pela fé, para que Deus cumpra ali a bênção na minha vida, e quando Ele cumprir a bênção na minha vida, acabou, Senhor, acabou. Eu estou aqui somente para isso, Senhor. A hora que o Senhor fez isso aqui na minha vida, acabou. É só para isso que eu estou aqui. E o viver pela fé não é dessa forma. Existem algumas características. E a primeira delas, só vive pela fé quem faz morrer muita coisa na sua vida. Olha só,
Só vive pela fé quem faz morrer muita coisa na sua vida. Porque o apóstolo Paulo começou dessa forma no versículo 20: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E aqueles crentes da região da Galácia precisavam entender que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário já tinha tirado todo o efeito da lei sobre a vida deles. Aqueles crentes precisavam entender que a morte de Cristo na cruz mostrou que não havia e não tem como ter salvação na lei. E eles precisavam entender isso. Ou seja, a lei já não traria mais benefícios na vida deles. A lei já não traria mais edificação sobre a vida deles. Então para pensar. Só vive pela fé quem faz morrer muita coisa em sua vida. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo, eu fiz a lei morrer na minha vida. Para mim ela já era. Ela não tem mais benefício para mim. Ela não mais me edifica. E quem está dizendo isso é o próprio apóstolo Paulo. Que lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5... ele vai dizer que era um fariseu. Sabe o que significa ser um fariseu? Ser uma pessoa extremamente obediente à lei. Ora, se ele era extremamente obediente à lei, aqui ele já diz, para mim está morta. Para mim está morta. Por mais que a lei fizesse parte da sua vida no passado, em Cristo agora a lei estava morta, porque ele foi crucificado com Cristo. É só você voltar ao versículo 19 que vai dizer, ele falando dessa forma, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então quanto mais coisa em você morrer, mais você vai viver para Deus. Se pouco eu estou vivendo para Deus, é porque muita coisa ainda em mim precisa morrer. Que viver pela fé é esse que eu digo que eu vivo? Se eu não vivo para Deus, você só vive para Deus pela fé. A ponto das pessoas e do mundo olhar para a sua vida e falar, você é um louco, você é um doido, o que você vai fazer na igreja? O que você vai buscar a Deus mais uma vez? Eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. O mundo já morreu para mim. O mundo já morreu para mim. E muitos ainda estão assim com o mundo, nessa amizade com o mundo. Oh, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O mundo ainda não morreu para muito crente. Infelizmente, não consegue se desgarrar. Que viver pela fé é esse? Quando somos verdadeiramente crucificados com Cristo, não importa o quanto estivemos envolvidos com determinadas situações ou coisas. Quando você verdadeiramente está crucificado com Cristo, aquilo já fez parte do passado e morreu para você. E se o Espírito Santo estiver te mostrando agora o que precisa morrer na sua vida, talvez o Espírito Santo esteja mostrando agora no seu coração. Está vendo essa situação? Precisa morrer na sua vida. Está vendo isso aqui? Precisa morrer na sua vida. Está vendo esse falar torpe? Precisa morrer na sua vida. Está vendo isso que os teus olhos veem? Precisa morrer na sua vida.
Talvez esse sentimento que você está nutrindo pelaquela pessoa precisa morrer na sua vida. Precisa morrer na sua vida. E quando eu digo sua, gente, eu estou falando a minha primeira. Precisa morrer. Se o Espírito Santo estiver mostrando, peça a Deus nessa noite: Senhor, vai morrer. Eu já estou crucificado com Cristo. E se algo um dia morreu, mas muitas vezes eu faço isso retornar novamente para a minha vida, hoje o Senhor dá a oportunidade, agora vai morrer de vez. Precisa morrer de vez. Já estou crucificado com Cristo. E muitas vezes revivendo isso. Deus manda dizer que é para morrer. Porque Ele não tem o culpado por inocente. Sabe o que precisava morrer na vida daqueles crentes da Galácia? Essa ideia de voltar novamente à prática da lei. O Senhor Jesus já tinha libertado eles disso. E Paulo estava dizendo: se isso não morrer na vida de vocês. Aí, se você voltar no versículo 18, olha o perigo de você, que um dia morreu algo na sua vida e você ficar voltando nisso. Volta de novo e faz de novo. E aí não tem arrependimento. E aí vai. Porque arrependimento é você largar de vez, fazer morrer. Olha o que o Paulo disse no versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Está tornando a edificar aquilo que você já destruiu, aquilo que você já fez morrer. Está trazendo à tona de novo, está voltando à tona de novo. Só obedeça a voz de Deus. E Paulo está falando dessa forma porque alguns crentes já estavam aceitando. Alguns crentes já estavam aceitando a mentira e o engano desses judaizantes. Esse falso evangelho, e ele já tinha dito aqui em Gálatas. Ainda que até mesmo um anjo pregue um outro evangelho, que não seja o que eu preguei para vocês, que seja anátema, que seja maldito. Que seja maldito. O que precisa morrer na minha vida e na sua? É um pecado que precisa morrer? É um vício que precisa morrer? É um prazer terreno que te afasta de Deus que precisa morrer? Vai morrer em nome de Jesus nessa noite, pelo sangue de Jesus Cristo. Você está no culto de ceia do Senhor. Pela fé, faça morrer, para que verdadeiramente eu e você possamos dizer: eu fui crucificado com Cristo. Verdadeiramente eu poder dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Talvez esteja faltando só isso, uma atitude. Porque todas as vezes que algo morre verdadeiramente em Cristo na sua vida, aquela situação que morreu, aí sim, se você estiver verdadeiramente em Cristo, aquilo já não exerce poder e domínio sobre você. Já não exerce mais. A lei tinha perdido todas as suas forças na vida de Paulo. Aquele que era fariseu, aquele que obedecia de forma extrema à lei, mas para ele já não existia mais. Ele disse: a lei morreu para mim. O que precisa morrer na sua vida é esse viver pela fé que Deus quer. Viver pela fé não é somente esperar pela bênção e a vitória acontecer na minha vida. Viver pela fé não é só esperar com que Deus faça a obra na minha vida, faça aquela bênção, abra aquela porta, cure, faz as coisas. Não, viver pela fé também é fazer morrer coisas em mim. E é o que Deus quer.
Por isso, viva pela fé. Segundo, só pela fé uma pessoa é capaz de destronar, sabe o quê? O seu eu. Num mundo individualista, um mundo que prega o seu eu como importante, um mundo individualista, um mundo que te coloca no trono, a palavra faz com que o seu eu saia do trono. Porque Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivo não mais eu. Sabe o que significa destronar? Significa expulsar do trono. Expulsar do trono. E só quem vive pela fé destrona o eu do trono. E a diaconisa até mencionou algo aqui parecido. Não é mais o eu que decide. Não é mais o eu que governa. Não estamos falando de destronar coisas ou outras pessoas. Estamos falando do próprio eu. Isso significa não permitir mais que o seu próprio eu tome as rédeas e conduza a sua vida. Não sou mais eu que controlo a minha vida. Não sou mais eu que tomo as decisões. Não sou mais eu que faço as escolhas. Não sou mais eu. E Paulo tem que falar dessa forma para eles. Porque eles estavam tomando as decisões. Assim que eles ouviram um falso ensinamento, opa, peraí, eles tomaram a decisão, vamos, não, vou seguir esses alguns aí. Tanto que Paulo, quando ele começa a sua epístola, aqui no versículo 6 do capítulo 1, ele vai dizer dessa forma: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aceitaram rapidamente o falso ensino. Eles disseram: não, eu acho que o que Paulo pregou, isso aí não. Eu acho que o que está certo é isso daqui. E é aí que a gente, como diz a expressão popular, a gente quebra a cara. Quando é o nosso eu que está no trono, a gente quebra a cara. A gente passa por situações terríveis. A gente tem noites em claro, nós choramos muito. E muitas vezes temos até vergonha de chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe, porque eu tomei essa decisão sem te consultar, Senhor, sem esperar a palavra do Senhor direcionar, porque a espera dói demais. E é na hora da espera que o reinado do eu toma conta. Cuidado com a hora da espera. Quando Paulo diz: vivo não mais eu, ele não estava dizendo ali: a minha personalidade mudou, não. Ele continuou sendo um homem de personalidade forte. Você vê a história dele, continua sendo um homem de personalidade forte. Mas quando ele diz isso, ele está dizendo: não, agora quem controla a minha vida não é mais o meu eu, agora é Cristo. Cristo vive em mim. É Ele que direciona agora. Jesus tem direcionado a sua vida. Cristo tem direcionado a sua vida, te mostrado, é aqui que você precisa ir. Está vendo essa obra aqui? É para você fazer. Cristo está direcionando, mas você ainda continua, não. Eu estou no controle, eu faço quando eu quero, eu vou quando eu quero, é isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu posso dizer isso? Se eu que decido quando buscá-lo, se eu que decido quando servi-lo. Quantas dores de cabeça nós estamos tendo aí, porque é o nosso eu que controla a nossa vida. O encontro verdadeiro de Paulo com Cristo naquela estrada para Damasco fez com que agora quem controla a minha vida é o Senhor Jesus. Eu ia lá
para destruir os crentes. Agora eu estou indo lá para pregar a salvação em Cristo Jesus. Eu não sei como você veio nessa noite, mas você pode sair daqui diferente. Se você chegou aqui, até aqui, se você chegou aqui por intermédio dessa internet, assistindo a palavra, se você chegou aqui pelo seu eu, agora Cristo vai tomar as rédeas da sua vida, Cristo vai tomar a condução da sua vida, agora não é mais você, agora eu posso sair daqui da casa de Deus dizendo: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. E os resultados vão vir com as decisões que você vão tomar daqui em diante. E Ele vai te mostrar, tá? Fique bem atento que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Porque se eu falar, olha, Cristo vive em mim, então por que quando Ele tem te chamado você não atende? Se Cristo vive em mim, por que Ele me fala para fazer obra e eu não faço? Porque Ele me fala para vir para a igreja, eu não venho. Ah, tá frio, eu não vou. Mas não é você que manda mais, sou eu. Vai me buscar, vai me servir. Por que mais? Eu não, quem decide sou eu ou é Cristo? Será que verdadeiramente eu posso dizer como o apóstolo Paulo, ele foi falar em outra epístola, tá? Para mim o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Está disposto pela fé você destronar o seu eu nessa noite? Quem está disposto? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece a tua decisão nessa noite. Ele conhece. Pode ter certeza que o Espírito Santo está tomando agora lugares que Ele não tinha. Ele está tomando espaço que Ele não tinha. Ele está agora tomando a sua vida para dizer agora: eu estou na condução, eu estou na direção, eu vou te levar por caminhos que muitas vezes você não queria, mas é eu que vou te levar, eu que vou te direcionar. Só ouve a voz de Deus. Só ouve, para a gente encerrarmos. Pela fé, você supera as limitações e não se acomoda nelas. É pela fé. É nesse pela fé que Deus quer que a sua igreja viva. É nesse pela fé. Porque Ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na carne não significa que ele vivia como um mundano, ou que ele vivia em pecado, não é isso. Vivo na carne, ele quer dizer: olha, eu aceitei Jesus, mas eu continuo sendo ser humano, tá? Porque as pessoas podem olhar para mim, para você como crente e falar: poxa, você virou um... Não virei nada, eu ainda sou um ser humano. Eu ainda sou um ser humano. Eu aceitei a Cristo, Ele me salvou, mas eu continuo sendo um ser humano, sujeito às paixões, sujeito às lutas, às limitações, às dores, aos fracassos, a todas as questões, aos sentimentos, a tudo nas questões emocionais. Eu continuo sendo ser humano. Só que Paulo disse: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé, eu não vou me apoiar nas minhas limitações, eu não vou dormir nas minhas limitações e fraquezas, não. Eu vou lutar contra elas, eu vou combater elas em Cristo Jesus, pela fé, e vivenciar aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso, viva pela fé. A igreja, se coloque de pé, viva pela fé.
Não permita com que nenhuma limitação atrapalhe o que Deus tem para você. Viva pela fé. Vamos orar por esses pedidos de oração. Oremos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, pela fé nós cremos num Deus que faz milagres. Pai, em nome de Jesus, estamos exercitando a nossa fé nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, os nossos olhos naturais não podem ver. Mas Pai, nós cremos. E tudo é possível àquele que crê na Tua palavra. E a Tua palavra diz que Tu és o Deus que ainda salva, ainda restaura, ainda cura, ainda, meu Pai, restitui. Então, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos. Tem nomes de vidas, meu Pai, que estão numa cisterna, num poço. Tem vidas que estão, meu Pai, no lamaçal do pecado. Tem vidas, meu Pai, que estão numa fornalha de fogo. Pai, em nome de Jesus, vai libertando essas vidas, vai curando, vai salvando, meu Pai. É o que pedimos ao Senhor e louvemos e adoremos a Ele. Pecar.
pé. Enquanto os diáconos preparam aqui para estar servindo, vamos fazer uma oração. Vamos pedir a bênção do Senhor para esse momento. É um momento especial, é um momento em que o Senhor diz agora: analise-se, pois o homem a ti mesmo. Comece a fazer uma análise da sua vida. Comece a olhar as tuas ações, atitudes, pensamentos. Coloque tudo perante o Senhor nesse momento. Coloca tudo diante dEle. Não deixa que nada o atrapalhe. Que toda condenação caia por terra. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo esteja já preparado para você participar desse momento de ceia com o Senhor. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, pedimos a Tua bênção, Pai, para esse momento especial. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra agora. Toda a acusação caia por terra agora. Toda barreira, meu Pai, em nome de Jesus, seja colocada na cruz nesse momento, para que da próxima vez, em nome de Jesus, a ceia seja completa, Senhor, entre o Teu servo, entre a Tua serva e Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Enquanto nós louvemos, os diáconos estarão servindo aos irmãos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu.
olhos, continue em espírito de adoração, continue aí os últimos ajustes com o seu Deus, enquanto os diáconos terminam de servir, vai falando com o teu Deus, vai acertando os pontos com Ele, em nome de Jesus. Ô Pai, vai falando com o Senhor, precisa morrer algo, que em nome de Jesus morra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Precisa dar a direção da vida para Cristo, dá a direção para Ele, em nome de Jesus. Precisa lançar fora as limitações, lance em nome de Jesus, para que o Senhor continue o trabalhar dEle, para que o Senhor continue a obra dEle, em nome de Jesus. Fale com teu Deus, mantenha essa intimidade com Deus, não deixe ela parar, não se distraia, mantenha o foco em Cristo, o foco no Senhor, o foco no Espírito Santo que habita em ti. Fale com Ele, fale em nome de Jesus. Faz a obra, Pai, faz a obra, Espírito Santo. Tu fazes melhor do que homens, tu fazes melhor do que homens. Espírito Santo, é o Senhor que convence, é o Senhor que muda. Então faz a obra, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra, em nome de Jesus. Todos receberam? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Podem cear o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podem tomar o cálice. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque tudo isso aqui é o preparativo para aquele banquete, Senhor, o banquete do reino de Deus, a ceia da salvação. E agora, meu Pai, é só o preparativo, é o preparativo que nos une, é o preparativo que renova a aliança, é o preparativo que nos renova, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor abençoe a todas as vidas, aqueles que estão aqui, meu Pai, e pela internet estão acompanhando esse momento. Pai, abençoe em nome de Jesus, e que essa comunhão permaneça em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Abençoados. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, mais uma vez, os irmãos que acompanharam pela internet, aos irmãos que nos visitam nessa noite, as irmãzinhas, a irmã Antonieta mais uma vez, irmã Cida, minha irmã Cida, Natan. Deus abençoe a vida de vocês, Joyce, todos vocês, todos da casa de Deus, todos da família El Shaddai, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Estenda as vossas mãos, vamos encerrar o culto nessa noite. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje, amanhã e para todos sempre. Só aquele que crê diz: está encerrado em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te proteja e te guarde.